Muito bom. E aí, Léo, teve alguém que falou assim, pô, faz sentido, e desculpa, tá? Quem foi que falou isso, porque eu perdi aqui o seu comentário, mas assim, teve alguém que falou, pô, faz sentido e tal, só que quando você tá no caos, é muito difícil ver a ordem, é muito difícil sair disso. E é verdade, é verdade. E aí, eu queria propor, né, algumas coisas, por exemplo, se você está se sentindo no caos. Então, primeiro, se você estiver no comecinho do caos, vivencie o caos um pouco. Principalmente se você é uma pessoa muito organizada ou precisa de muita organização, vivencie um pouquinho esse outro lado. Se percebe vivendo no caos um instante. Não a ponto de, sei lá, desandar toda a sua vida. Eventualmente isso talvez aconteça, mas vivencie um pouco o caos, que é importante. A partir disso, tem algumas possibilidades, tem algumas coisas que você pode fazer. Uma delas é, por exemplo, pedir ajuda. E não precisa nem ser para um. Claro, vou puxar a sardinha para um profissional. Mas não precisa ser um profissional, para alguém. Cara, eu tô meio confuso, eu não sei mais o que eu faço. No meu trabalho as coisas estão assim, no meu relacionamento as coisas estão assadas. Eu tô numa panela de pressão, eu não sei mais o que pensar. Ouve. Ah, pode não ser a pessoa mais sábia do mundo, pode não necessariamente ser um guia. Mas, pô, se de repente é um amigo teu, alguém que você confia, conhece, sei lá, de repente pode trazer alguma ideia, alguma coisa de como sair, não necessariamente como sair, mas como dar um caminho nesse caos. Por exemplo, não sei o que fazer, meu trabalho tá um caos, tá não sei o que, beleza. O que você gosta de fazer? Faz uma lista aí de coisas que com o que você tem hoje, habilidades, competência, gostos, tem uma coisa que dá para você fazer? Não sei se é paralelo, se é trocar seu trabalho, mas começa a ter um tipo de organização que saia de algum ponto. Não é necessariamente já sei o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu não sei o Léo, mas eu não sei o que eu quero fazer pro resto da minha vida ainda. Eu amo Também o não sei. canal, eu amo esse projeto, eu amo viajar, amo as imersões, mas o que eu quero fazer pro resto da minha vida? Eu não tenho essa resposta ainda. E não sei se eu conheço alguém que saiba. Então, talvez essa seja uma pergunta que a gente se faça sempre, de tempos em tempos. Então, saia de algum ponto, faz uma lista de coisas que você gosta, de puta, e é o relacionamento que tá um caos. Então faz também uma lista. Listas são boas coisas para você se perceber e tentar sair de um caos. Aqui eu não tô falando, veja, de depressão, coisas, tô falando de tá muito caótico. Então tenta se reorganizar de algum jeito, de preferência com alguém. Se não tiver alguém, pega uma folha, pega caneta e faz uma lista de alguma coisa que tem a ver com aquilo que você está se sentindo caótico. É na vida inteira? Então escolhe um ponto. Você vai ter que se responsabilizar pela tua escolha de sair daí. Então, é isso. Essa é minha proposta. Se vocês estão num momento muito caótico, começar de algum ponto, se observar para a poeira dar uma baixadinha. É isso, e é um processo contínuo. Sim. Eu não passei por uma noite da alma, noite escura da alma, eu passei por algumas. Uhum. Acontece, é contínuo. E isso mostra que está tendo evolução. E vou falar para vocês que. Eu vou dar um exemplo. Tem umas. Vou dizer assim, um certo grupo de amizades que eu tinha, e que tinha muito essa cobrança, né, de que, nossa, a gente é muito amigo, a gente tem que sempre se apoiar, se apoiar. E de repente, com o tempo, as vidas das pessoas foram indo cada uma para um lado. E muitas dessas vidas hoje não tem mais nada a ver com a minha. A minha vida não tem mais nada a ver com a vida dessas pessoas. E a gente acabou começando a se distanciar, e durante um tempo era assim, pô, você está se afastando e não sei o quê. E aquilo me doía, porque parecia que eu estava traindo um ideal, um grupo. E, de repente, uma hora eu me dei conta de que não. De que aquilo que eu estava fazendo era porque eu precisava. Era bom para mim. Era bom para minha sanidade em alguns pontos. Era bom para minha construção ética e moral. Era bom para eu entender quem eu queria ser, para que caminho que eu queria ir
e não aceitar mais certo tipo de comportamento. Isso eu passei por uma crise para lidar com isso. E de repente hoje eu olho e falo, puta, ainda bem que eu passei por essa crise. Porque hoje eu consigo lidar com isso de uma maneira muito tranquila, de olhar e falar, pô, tem um carinho por certas pessoas que passaram pela minha vida, foram minhas amigas, meus amigos, e é isso. E ficou esse carinho. Ficou um lance de beleza, tem um carinho, mas não é mais alguém que a vida combina com a minha. Não é mais alguém que me agrega alguma coisa no sentido positivo, né, da palavra, de estar fazendo trocas justas de estímulos de conhecimentos. E aí um dia eu olhei e falei, tá tudo bem, é isso mesmo. E se a pessoa aparece na minha frente, cumprimento, trato bem, como se fosse um grande amigo daquele tempo, mas não é mais uma pessoa que eu tenho convívio ou conto. E é um processo, né? Por mais que a gente está falando de amizade, mas alguém aí falou, pô, acabei um relacionamento não sei quantos anos. É isso, chega uma hora talvez que realmente o relacionamento não é que ele deu errado, ele deu certo esses anos todos, mas chegou num ponto que talvez as histórias se descompatibilizaram. As pessoas não estão mais afinadas no mesmo processo. E você tem que perceber que que todo relacionamento humano é baseado numa troca justa. Né? Não no sentido de um interesse, não é isso. Mas você entrega amor e recebe amor, entrega carinho, recebe carinho. Você quer ser respeitado porque você respeita. Então, se você está no momento de um relacionamento de amizade, amoroso, com emprego, comercial, chega uma hora que talvez as pessoas não estejam mais alinhadas com as mesmas coisas. E aí, de repente, é justo de virar e falar assim, ó, tá tudo bem, não faz mais sentido a gente estar junto. Então, melhor que cada um vá para o seu caminho. Ah, mas você está sendo egoísta, você não está pensando na... Não, realmente estou pensando em mim, mas eu estou analisando a situação. Eu estou vendo que essa situação deu o que ela tinha que dar, ela entregou o que ela tinha que entregar, e é muito melhor agora a gente ter consciência de que está tudo certo, que é assim que funciona, e que, né, a gente não está preso a ninguém, nem a nenhuma situação, e até para a gente aprender, crescer, a gente precisa se permitir novas experiências e saber a hora certa disso. E tá tudo bem, né? Toda vez que eu tive numa situação dessa na minha vida, em que eu trouxe isso traz ali um momento de sofrimento, de dor, alguma coisa assim, mas com o tempo, as pessoas elas amadurecem, elas olham aquela situação e elas falam assim, pô, que bom que foi daquele jeito. Que bom que foi com uma conversa, que foi com uma conscientização, que foi com respeito, que foi com carinho, do que se fosse de qualquer jeito, ou se fosse algo que você vai arrastando, 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 até que chega num ponto que fica insuportável, e quando você não suporta mais alguém em alguma situação, a sua atitude natural é ter raiva, brigar, ou até pior, né? Se tornar indiferente. Eu acho que você chegar num ponto de se tornar indiferente a alguém, você vai machucar muito aquela pessoa, com certeza. Sim.